breaking news, né? Acabou de sair a pesquisa BTG Pactual, Banco de Investimentos barra FSB. Semana começa com uma boa notícia para o ex-presidente Lula. Maravilha, então olha só, o Lula cresce 4 pontos, vai de 41 a 45, o Inominável fica com 34, o Ciro está com 8, a Tebet está com 2. A chance de vitória em primeiro turno, então, porque está 45 a 44. Talvez tenha algum outro nanico aí chegando a 45, né? Quer dizer, com 1% e tal. Então, um cenário bem acirrado, com possibilidade de vitória em primeiro turno. E é interessante a gente perceber esse ajuste de uma pesquisa do mercado, né? Por que será que o Lula cresce 4 pontos de uma semana para outra? Será que é porque tem pesquisa Datafolha e aí os institutos se alinham ao Datafolha? Pode ser isso também. Então, ótima notícia para começar a segunda-feira aqui, Zé. Esse ambiente de pessimismo que andou rondando aí, a campanha e a militância, setores da militância, não se justifica, né? Claro que é preciso, como se diz aí, calçar as sandálias da humildade, não se deve calçar o salto alto, mas não se pode perder a serenidade em relação à difusão de determinadas versões, nem a gente temer a ofensiva do inimigo, porque o inimigo é claro que vai entrar em ofensiva. Nós não podemos esperar uma disputa com um adversário dócil, ao contrário, a gente conhece o caráter dele. Ele vai usar todos os recursos, é claro que isso tem reflexos, mas o Lula tem realmente uma grande capacidade de liderança e, portanto, possibilidade de enfrentar vitoriosamente esta contraofensiva do inimigo. Lula 45, Bolsonaro 34, Ciro 8, Tebet 2. Interessante, né? O Lula crescer 4 pontos na pesquisa do mercado financeiro, exatamente na semana em que a gente tem as pesquisas que são tidas como mais confiáveis, que são IPEC e Datafolha. Eu não vejo nenhum motivo para o Lula não continuar crescendo. A campanha dele está boa, o seu discurso está claro. A semana foi uma semana ruim para o Bolsonaro, por mais que a gente saiba que atos públicos, essa mobilização em camadas superiores da sociedade, ela não tem assim aquele impacto muito grande, mas dessa vez provavelmente teve. Os atos não só foram importantes, como receberam uma cobertura bastante favorável dos meios de comunicação, a começar pela Globo. Eu acho que tudo isso deu assim um ambiente desfavorável ao Bolsonaro e portanto, favorável ao Lula, na medida que nós estamos tendo uma campanha que está polarizada, queiram ou não os outros candidatos. Mas é essa a situação que está isso, então não surpreende. Eu acho que é natural isso que está acontecendo. Agora começam aquelas pesquisas, né, estão mais próximas da eleição, que vão dar que serão mais que estarão mais perto, mais próximo do que pode ser o resultado. Não é? O que se vê aí Bolsonaro com 34, Lula com 45, Ciro com 8, não é? De novo, o Ciro, os eleitores do Ciro que são o fiel da balança, né? Você vê que o Ciro aí que pode, não é? Pode dar tanto a vitória no primeiro turno como, não é, garantir o segundo turno mais tranquilo. 11 pontos a diferença, né? É mais ou menos o que estava, né, com poucos nulos, né? Está muito próximo do que pode ser o resultado. Já há algum tempo, né? Aqui tem o começo do auxílio, né? São 5 parcelas, né? São 5 parcelas, né? Primeira parcela agora, segunda em setembro e as 3 depois da eleição, né? Esse é o... mas aqui ainda não se vê nem o efeito desse dinheiro e tal, e nem também o efeito do André Janones. Claro, acabou de entrar na guerra das redes sociais, né? Está muito parecido. Eu acho que o Datafolha, que vai sair na quinta-feira, né, que vai pegar mais esse já o início da campanha, essa grana do auxílio, né?
vai ser o Datafolha de quinta-feira. Mas por aí se vê que a situação continua a mesma. Quando a gente, na semana passada, vieram pesquisas, em Minas está assim, no Rio está assim, em São Paulo está assim, mas você vê que no nacional, não muda. Né? No nacional está muito parecido com as pesquisas anteriores e com o Lula sustentando firme a liderança. Né? 86% do eleitor do Bolsonaro está decidido, não muda, 81% do Lula. No caso da Tebet, só 40%, e no caso do Ciro, só 39%. Né? Embora, é interessante, porque o Ciro está segurando esses 8%, muito embora os eleitores não tenham tanta convicção de voto. Pode acontecer no dia da votação, falar, o Ciro não cresceu, vamos pular para um outro barco. Né? Muitos eleitores saem de casa sem saber quem vão votar e vão ali especular. Tem muitas declarações de eleitores do Ciro nesse sentido. Olha, outro dia foi o Marcos Palmeira, o ator. Olha, eu vou verificar na última semana quem pode derrotar Bolsonaro. Se for o Lula, eu voto no Lula, no primeiro turno. Então, isso aí nós vamos saber mais para frente. Eu acho que, por enquanto, as pesquisas não vão ter muitas mudanças. A FSB é o instituto que faz a pesquisa para o BTG Pactual, é o instituto contratado pelo BTG Pactual, por isso que a pesquisa chama BTG-FSB. A FSB tinha feito uma pesquisa há poucos dias atrás, no dia 8 de agosto, que foi a pesquisa mais preocupante para a campanha do Lula, porque a diferença entre Lula e Bolsonaro caía de 13 para 7 pontos. Era uma queda significativa. Era uma redução quase pela metade da diferença entre ambos no primeiro turno em votação estimulada. A BTG-FSB faz nova pesquisa agora, poucos dias depois. Menos de uma semana depois. 6 dias depois. E aquela diferença de 7 sobe para 11. É uma queda em relação aos 13 anteriores, mas sobe em relação aos 11 identificados no dia 8 de agosto. Se houve alguma alteração metodológica, porque chama atenção o mesmo instituto fazer uma nova pesquisa apenas 6 dias depois. Pode ter havido alguma retificação metodológica, especialmente, digamos, na conformação do público que é pesquisado, né? O peso que cada faixa de renda possui na pesquisa, o peso que cada gênero, que cada região, precisa ver se alterou alguma coisa que justifica uma pesquisa ser feita tão rapidamente uma outra pesquisa. É uma pesquisa interessante porque, em tese, ela pode potencialmente desmontar meu argumento anterior quando o Léo estava na sala, ou seja, pode ter a repercussão da questão democrática pode ter movido voto. É preciso estudar a pesquisa. Né? Pode ter movido voto. Ele pode ter perdido alguma coisa e o Lula ganha alguma coisa em função das movimentações que tiveram grande repercussão na imprensa sobre os manifestos do 11 de agosto. Precisa ver se essa repercussão provocou uma mudança sólida do voto ou não, se foi essa a razão ou não. A pesquisa é mais pessimista para o Lula e mais otimista para o Bolsonaro, que nós já tivemos, né? Uma pesquisa que mostrou redução da diferença em São Paulo, empate técnico em São Paulo, redução da diferença à metade em Minas, pesquisa que espalhou muita preocupação. Essa da FSB Pactual, ela vem com notícia boa, Lula crescendo aí, aumentando a diferença, que era de 7 pontos, agora passando para 11, né? E essa coisa do Ciro, isso vai acontecer, né? Esses eleitores do Ciro, eles vão estar com ele até mais perto da eleição. Quando a coisa estiver na hora eu acho que vai haver uma desidratação do Ciro, como da Simone,